A gente até vai continuar nesse assunto, nós vamos conversar com o Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP, coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. E Priscila, se você tiver pergunta, pode participar da entrevista com a gente também. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por conversar conosco neste fim de semana, nos atender aí e mesmo no sábado. Eu gostaria de saber primeiro do senhor como que o senhor avalia esse momento ali de tensão. Nós acabamos de mostrar uma reportagem da CNN que traz que é como se a guerra já tivesse começado para quem está envolvido ali naquela fronteira. Mas a gente tem acompanhado agora essa possibilidade de um diálogo, de um debate entre essas autoridades. Como que o senhor vê isso? Bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês, Evandro, Jairo, Priscila. Na verdade, o que a gente tem hoje na Ucrânia, entre Rússia, Ucrânia e OTAN, é uma gravíssima crise militarizada, a mais grave crise militarizada entre grandes potências, desde o final da Guerra Fria. Então a gente está diante realmente de um momento histórico. A semana começou com esperanças de que a crise pudesse ser pacificada. Quando o presidente Macron foi a Moscou, conversou com o presidente Putin, parecia que uma saída diplomática estava sendo construída, não uma saída fácil, evidentemente, mas uma saída que poderia ser construída. Mas nos últimos dias, os sinais realmente foram muito negativos, com o início dos exercícios militares que a Rússia começou na Bielorrússia, ao mesmo tempo os exercícios navais no Mar Negro, basicamente fechando os portos da região do sul da Ucrânia. Com os exercícios militares e principalmente com o anúncio feito ontem pelo governo norte-americano de que seus cidadãos devem sair do país em 48 horas no máximo, e ao mesmo tempo vários outros países, Alemanha, Japão, Grã-Bretanha, Canadá, também fazendo o mesmo movimento e diminuindo as suas representações diplomáticas na Ucrânia, isso denota que a situação é muito grave e a possibilidade de um conflito, infelizmente, aumentou. Felipe, quando a gente estuda história, a gente vê que durante a Guerra Fria essa tensão gerou muito prejuízo, mas também muito lucro. O que a gente pode avaliar do que está acontecendo neste momento? Essas possíveis sanções que podem vir a acontecer de um lado para o outro podem fazer com que o Ocidente, a Rússia, resolvam de forma mais séria negociar, e que tipo de vantagem financeira a gente pode observar para os aliados da OTAN e também para a Rússia nessa situação? Olha, na verdade, Jair, eu entendo que uma guerra ou a possibilidade de uma guerra, ela geraria perdas para todos os lados, Ou seja, a Rússia, ela é uma economia bastante integrada ao Ocidente, e sanções econômicas e financeiras contra a Rússia certamente respingariam de forma bastante significativa na Europa Ocidental e mesmo nos Estados Unidos. Não é à toa que as divisões que a gente percebe na OTAN, o fato da Alemanha, por exemplo, que tem uma grande dependência energética para com a Rússia, falar de uma maneira distinta em comparação aos Estados Unidos, os Estados Unidos de Biden deixando um recado muito mais duro, de que se a Rússia invadir a Ucrânia haverá gravíssimas sanções econômicas e financeiras, e a Alemanha deixando a entender que vai se aliar, obviamente, à posição norte-americana, mas de maneira menos concreta com relação a projetos específicos, como no caso de um gasoduto que foi construído, mas ainda não é operacionalizável, entre a Rússia e a Alemanha. Essas divisões mostram a complexidade da situação e o quanto um conflito realmente vai representar uma perda para todos, Se a gente puder aqui fazer uma conjuntura de qual que seria o cenário mais adequado para tentar evitar o conflito, é o fato de Estados Unidos e a OTAN, num bloco unificado, deixar claro para o Putin que os custos da invasão serão maiores do que a não invasão. Ou seja, é muito importante que nessas conversas que vão acontecer hoje com o Biden e com o Macron e o Putin entenda que os custos de uma invasão sejam muito superiores ao de uma não invasão. E aí, obviamente, isso não significa que o contexto vai ser estável, É uma crise militarizada, as consequências para a ordem internacional são gravíssimas, mas eu acho que o objetivo imediato é, evidentemente, tentar evitar uma guerra que vai ser ruim para todos os lados. Professor, a Priscila Yazbek, nossa analista de economia, quer participar também. Pode falar, Priscila.
Obrigada. Professor, obrigada pela entrevista. Queria te perguntar sobre um ponto de vista mais estrutural, como que você avalia esse momento que a gente está vivendo, né? Porque a Ucrânia é como se fosse uma ponta de um iceberg de toda uma movimentação de grandes placas tectônicas globais. Tem China envolvida, tem Rússia, tem Estados Unidos. A China já vinha tentando virar uma superpotência global. Tem previsões de economistas falando que a China vai conseguir se tornar essa superpotência global à frente dos Estados Unidos até o fim da década, e a China está se aliando aí aos russos nesse conflito todo. Eu queria entender como que o senhor vê essas mudanças na geopolítica global e também incluindo o Brasil na história, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro vai viajar para a Rússia no meio dessa situação toda, e aí uma das definições que eu vi alguns analistas falando é que é como se o Brasil estivesse tentando atravessar uma avenida movimentada, uma avenida central de uma grande cidade movimentada, e fosse uma criancinha ali tentando passar no meio dessa avenida, dessa tensão toda. Eu queria saber como que o senhor vê essas duas questões, então, essas mudanças geopolíticas e o Brasil no meio disso. Olha, Priscila, como você bem colocou, a gente está diante de um momento histórico em que placas tectônicas realmente estruturais estão se movimentando, né? Independentemente de o conflito acontecer ou não, a gente já está diante da maior crise militarizada desde o final da Guerra Fria, e uma crise militarizada, mesmo que ela gere paz entre grandes potências, ela traz muitas consequências, né? A China, por exemplo, ela tem demandas territoriais, especialmente no que se refere a Taiwan, que pode também envolver futuras crises militares. Essa consolidação de uma aliança entre Rússia e China é extremamente importante, pensando na geopolítica global, e pode acabar fortalecendo uma polarização, né, entre Oriente e Ocidente, particularmente aqui liderado pelos Estados Unidos, num contexto de uma espécie de nova Guerra Fria do século XXI. E, evidentemente, né, o fato de você ter crises militarizadas geram muita instabilidade na ordem internacional e geram a possibilidade de novas crises militarizadas no futuro. Então, realmente é um momento muito grave, é um momento muito sério, é um momento muito importante. E no que se refere ao Brasil, quando você faz a pergunta do Brasil, né, o convite ao presidente Bolsonaro foi feito no final de novembro, quando o nosso chanceler Carlos França foi a Moscou, e provavelmente foi aceito aí entre final de novembro e mês de dezembro, quando a crise militarizada que a Rússia colocou em prática contra a Ucrânia já estava na escalada. A meu ver, foi uma decisão errada ter aceitado, uma decisão errada ter mantido essa decisão quando a crise estava escalando, né? Evidentemente, quando a gente está muito próximo da visita, ficou muito difícil cancelar, mas agora, nesse contexto, a decisão mais correta seria o Itamaraty informar a chancelaria russa que, devido às instabilidades e ao clima tenso na região, o ideal seria adiar a visita, porque o fato do presidente Bolsonaro estar na Rússia entre os dias 14 e 16 de fevereiro, semana próxima, e a possibilidade de um conflito acontecer durante a visita do presidente Bolsonaro, traria gravíssimas consequências para as relações internacionais e para a política externa brasileira. Professor, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu só tenho uma curiosidade. A partir da avaliação que o senhor faz do presidente Biden e do presidente Putin, como que vai ser a ligação de hoje? Vai ser uma ligação tensa, uma ligação em que eu espero que o presidente Biden coloque de maneira muito objetiva quais são os custos que a Rússia vai acabar recebendo caso decida invadir. Só que, além dos custos, me parece importante também que os Estados Unidos cedam em alguns aspectos. A Rússia não vai desescalar se ela não retirar algo mínimo para mostrar que a desescalada aconteceu com algum ganho. Então, uma conversa objetiva. E o que poderia ser esse algo mínimo, professor? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter a necessidade dos Estados Unidos concederem alguns aspectos. Tá certo. Professor, muito obrigado pelas informações. Professor de Relações Internacionais da USP, coordenador do Observatório da Democracia no Mundo, Felipe Loureiro. Até a próxima. Bom fim de semana. Obrigado.